Quem é de fato o Cristo do Natal? Mateus 16, por favor, irmãos. Esse texto que nós vamos ler, aparentemente não tem nada a ver com o Natal. Mas quando a gente vai ler com mais calma, a gente vai ver que tem tudo a ver com o Natal. Mateus 16, versículo 13. Se você achou, diga amém. Mateus 16, 13 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os irmãos podem ler o 16 comigo, todos? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Fala aos nossos corações, através desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quem é de fato o Cristo, o Cristo do Natal? A resposta foi dada por Pedro, num ambiente e num contexto que, como eu falei, aparentemente não tem nada a ver com o Natal, mas a resposta tem tudo a ver com o Natal, irmãos. Esta pergunta que Jesus fez a Pedro, Jesus então, ele sondando o coração das pessoas e querendo saber. Aí a gente pode perguntar assim, questionar algumas coisas: pastor, mas ele não era Deus? E como Deus ele era onisciente, e sendo onisciente ele já não sabia? Claro que sabia, irmãos, mas ele estava ali como também filho do homem, né? Como filho do homem. Então, as perguntas aguçavam as respostas e confrontavam as pessoas. Então Jesus chega e pergunta aos seus discípulos: o que estão falando ao meu respeito? Você já foi em algum lugar, no seu trabalho, né? Lá na sua repartição, você trabalha no comércio, trabalha no banco, trabalha na escola, trabalha na delegacia, trabalha no hospital, qualquer lugar, você tem lá as pessoas que convivem com você. Você já teve coragem de alguma vez de perguntar a alguém o que andam dizendo ao seu respeito? Se você nunca teve coragem de fazer essa pergunta, então não faça, porque você não vai gostar de ouvir se as respostas forem sinceras. É mais pura verdade. Algumas pessoas vão gostar de nós, vão nos elogiar. Para algumas pessoas, elas vão nos tratar de forma indiferente, e algumas pessoas vão nos odiar, irmãos. É verdade ou não é? Com certeza. E com relação a Jesus, alguns falaram, a resposta de alguns foi: Senhor, algumas pessoas estão dizendo que tu és João Batista. João Batista tinha morrido, né? E eles pensaram que era João Batista, que veio no espírito de João Batista. Como é que podia ser João Batista, se João Batista conviveu junto com Jesus, né, durante algum tempo? Ele era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, mais velho, provavelmente 6 meses. Mas uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, profeta Elias. Alguns estão dizendo que tu és Jeremias, ou então um profeta qualquer. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Eu quero saber de vocês. Vocês deram a resposta do que as pessoas o povo está dizendo a meu respeito, mas eu quero saber de vocês. Vocês 12, vocês que estão comigo, vocês que estão vendo tudo que eu estou fazendo, vocês que conhecem o meu caráter, o meu espírito, o meu exemplo, a minha idoneidade, quem vocês acham que eu sou?
Porque quando Jesus esteve lá em Belém, Cafarnaum, quando Jesus esteve em Nazaré, né, onde ele foi criado, em Nazaré, melhor dizendo, e diz ali que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, porque ele cresceu ali, né, como criança, como adolescente, como jovem, e vamos dizer assim, o ministério de Jesus só começou mesmo aos 30 anos, mas como criança e adolescente e jovem, ele conviveu lá em Nazaré com muitas pessoas, e era um jovem comum, uma pessoa aparentemente comum, porque as pessoas não sabiam ainda que aquele era o Cristo, o Filho de Deus. Maria sabia, né? E uns poucos outros sabiam, mas não tinha se manifestado. A grande revelação foi dada por João Batista, quando encontra ele numa rua e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus pergunta: e vocês? Eu quero saber qual a opinião de vocês a meu respeito. Aí Pedro, sempre Pedro, tomando iniciativa para o bem e para o mal, né? Ele fala: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim como as respostas, irmãos, foram as mais variadas, ainda hoje, muitos não sabem de fato quem é Jesus, né? E o que Ele veio fazer aqui. E quando essa pergunta ainda é feita, sobre a vida de Jesus, quem é esse Jesus do Natal, por exemplo, as respostas também são muito variadas, e a grande maioria das respostas, elas são muito superficiais, né? Se lembram de Jesus, de um modo geral, os cristãos nominais e aqueles que, né, nós que somos brasileiros, que somos de um país de quase 90% de cristãos, infelizmente muitos apenas nominais, então que celebram e até se lembram de Jesus quando ele nasce e depois quando ele morre, né? No Natal e na Páscoa, mas não tem ainda uma concepção, um conceito, uma ideia formada com relação a quem é Jesus de fato, o que ele fez, não só a respeito do nascimento e a respeito da morte. E nós cristãos, irmãos, nós temos que ter esse conceito bem vivo no nosso coração. Nós precisamos saber que esse Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, ele não veio apenas para se tornar uma festa dentro de um calendário, dentro de uma cultura de qualquer nação, irmãos, né? E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã. Jesus não passou a existir, é bom que se diga, quando nasceu. Ele não passou a existir no momento que ele nasceu há 2000 anos atrás. Não. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós. Quer dizer, no princípio de quê? No princípio de tudo, irmãos. No princípio, no Velho Testamento, nós não vemos de forma clara a manifestação de Jesus. Não vemos, irmãos, não vemos, né? Quando aquele quarto homem da fornalha aparece lá, quando os amigos de Daniel são lançados na cova dos leões, o rei, ele viu o aspecto do quarto homem semelhante ao filho dos deuses. Provavelmente era o anjo do Senhor, né, que a gente chama do quarto homem da fornalha. Mas não existe uma explicação, vamos dizer assim, teológica, em que nós podemos afirmar que quem estava ali era Jesus de fato. Agora, ele estava no princípio, quando Deus cria todas as coisas, né? Uma das poucas expressões que eu aprendi e decorei no hebraico é Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Elohim, Bereshit, Bará, no princípio criou Deus. Essa palavra Elohim está no plural, não no sentido de várias pessoas, mas da Trindade. Então Jesus, embora não haja uma manifestação clara nas páginas do Velho Testamento, né? João
descreve aqui que no princípio era o Verbo, era o Logos, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne exatamente quando nasceu, irmãos. Vamos ver então, irmãos, que esse Cristo que nós não só reverenciamos, não só fazemos uma festa em família, mas que nós adoramos como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Ele veio para, entre outras coisas, revelar o Pai. Até então, a revelação de Deus era muito esporádica e era muito tênue, não é? Deus, ele não se revelava de forma plena, não se revelava, irmãos. Quando Moisés vai ao monte para receber as tábuas da lei, o povo pensou que ele até tinha morrido, porque ele ficou frente a frente com o Senhor. E quando ele desce, o seu rosto brilhava. Então, nas páginas do Velho Testamento, a revelação de Deus era mais através do anjo do Senhor, que era chamado de teofania. Aí quando Jesus nasce, ele revela o Pai, irmãos. Ele revela completamente o Pai. Não é mais um Deus distante, não seria mais um Deus que se revelava a um profeta aqui, passava 150, 200, 300 anos, se revelava a outro profeta ali, né? Passaram-se 400 anos, desde o Velho Testamento, para entrar no Novo Testamento, quando Deus não se manifestou, durante 400 anos, até que o anjo aparece a José, depois o anjo aparece a Maria, e depois os anjos aparecem anunciando aos pastores, né, dizendo a respeito do nascimento de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele quando nasce, mesmo como uma criança, ele nasceu, ele veio a este mundo para revelar o Pai. Lá em João 10:10 ele diz: eu e o Pai somos um. Em João 14:9 ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Só que isso, irmãos, isso foi uma dificuldade muito grande na cabeça dos religiosos. Era impensável, era impossível para eles um Deus humano, entre aspas. Era impossível. Deus tão distante, que existe uma expressão chamada transcendente, né? Deus é transcendente, Deus é inexplicável, né? Ninguém explica Deus, como tem aquela canção, não é verdade? Deus é tudo, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A Bíblia dá vários nomes para descrever a Deus: Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Tsiqueno, Jeová Nissi, enfim, né? Deus que cura, Deus que é a nossa paz, Deus que é a nossa vitória, Deus que provê. E os irmãos sabem que a expressão mais sagrada do Velho Testamento para se referir a Deus é Jeová, ou Iavé. É um tetragrama, é uma palavra de 4 consoantes, porque no hebraico antigo não tinha vogal, irmãos. E o povo de Israel tinha uma reverência muito grande, até para escrever o nome de Deus, até para falar o nome de Deus. Eles reverenciavam mesmo. E quando Moisés pergunta a Deus: Senhor, quando eu chegar até a Faraó e disser que eu fui enviado para que o povo de Israel possa sair do Egito e ir para a terra que o Senhor vai dar, eu vou chegar lá em nome de quem? Eu vou dizer que eu fui enviado por quem? Eu não conheço o Senhor. Aí o que Deus falou para Moisés? Diga a Faraó que eu sou te enviou. Esse eu sou seria a tradução de Iavé ou de Jeová, eu sou. Então, Iavé Shalom, eu sou a paz. Iavé Jireh, eu sou o provedor. Iavé Nissi, se eu não me engano, eu sou a sua vitória. Iavé Rafá, eu sou a cura, eu sou a sua saúde. E assim, vários nomes de Deus, né? Sempre se referindo a Deus. Aí quando Jesus nasce e já inicia o seu ministério,
ele chega diante de todo o povo, se levanta e fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Amém, irmãos? Então veja que aquela revelação que parecia tão distante, tão difícil lá no Velho Testamento, agora ela se faz plenamente através de Jesus. Então Jesus, repita comigo, Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio para redimir e salvar os perdidos, irmãos. Então a gente percebe aqui que Natal vai muito além de uma festa cultural, tradicional, que todos nós gostamos, não é? E esse ano, por causa da pandemia, normalmente a gente começa, eu estou dizendo por mim aqui, eu começo a ouvir aquelas musiquinhas de Natal, tal, com aquela harpa, né, tocando e tal, já em outubro, não é verdade, irmão? No meio de outubro a gente já passa nas lojas, as lojas estão enfeitadas, né? Aquelas musiquinhas de Natal, as casas estão enfeitadas com pisca-pisca, com luz. Esse ano, acabou outubro, pelo menos a experiência minha, né? Entrou novembro, né? Já no finalzinho de novembro é que eu comecei a ver os enfeites de Natal. E teve um estado aí da nossa federação que proibiu o povo até de comemorar o Natal. Os irmãos ficaram sabendo. Um absurdo, né? Como se isso fosse possível. Então Natal é muito mais do que esta época do ano, glamourosa, muito legal, irmãos. Além de Jesus ter vindo para revelar o Pai, Ele veio para redimir e salvar os perdidos. Isaías 9:2. O povo que estava em trevas viu uma luz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Mateus 1,21, Ele dará à luz um filho, quando os anjos aparecem, se não me engano, aos pastores, Ele dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, quando o anjo aparece a José, ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então irmãos, a primeira missão de Jesus foi revelar o Pai, e a segunda foi salvar o homem dos seus pecados. Então Natal é muito mais do que uma festa, do que presente, do que roupas, essas coisas fazem parte sim, mas se uma pessoa comemora, dá presente, recebe presente, festeja, viaja, comemora, mas ainda não foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, e não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é apenas uma festa, pode ser boa, pode não ser muito boa, o seu presente pode ter sido maravilhoso, ou pode ter sido um presente simples, né? Se você tem Jesus, você então foi alcançado, né, pela missão do Senhor Jesus. Além disso, irmãos, Jesus veio para ensinar, Ele veio para curar, e a cura faz parte, ou fez parte do ministério de Jesus, assim como fez e faz parte do ministério da igreja, irmãos, faz parte. Mas nós não podemos colocar, seja cura, seja prosperidade, seja qualquer outra bênção que é verídica, que fez e faz parte do ministério de Cristo e da igreja, como as coisas mais importantes. Então, uma pessoa quando não é agraciada com uma cura, que nós cremos que Ele cura ainda hoje, amém, irmãos? Foi Isaías quem falou que Ele tomaria as nossas dores, levaria os nossos pecados e as nossas enfermidades levaria sobre si. E Jesus falou: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, curarão enfermos, expelirão demônios e tudo. Agora, a grande diferença é que às vezes nós estamos focando a grande bênção que o Senhor Jesus veio trazer apenas nessas coisas, porque uma pessoa, ela pode ser curada, irmãos, mas quando chegar o nosso tempo aqui, o Senhor vai nos chamar. Agora, triste será para uma pessoa que mesmo tendo sido curada através do ministério de uma igreja, enfim, né, da oração da fé, não entregar a sua vida a Jesus, e portanto não receber a salvação da sua alma. Jesus veio também para edificar a sua igreja, e nesse texto que nós lemos no início,
Jesus perguntando: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Estão dizendo que tu és João Batista, Elias, Jeremias e tudo. Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, sempre ele, se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi quando Jesus falou, né, que nem as portas do inferno iriam prevalecer sobre a igreja. É por isso, irmãos, que pode haver pandemia, pode haver qualquer tribulação, pode vir qualquer tempestade, a obra do Senhor, a igreja é do Senhor e as portas do inferno não vão prevalecer. Amém, irmão? Você crê nisso, meu irmão? É por isso que nós estamos aqui com dificuldades. Nós temos alguns irmãozinhos nossos que ainda não puderam vir à igreja nesse período. Não puderam, irmãos. Né? Olha, eu não critico. Eu tenho visto aí, perdoe uma opinião que eu vou dar agora, mas eu tenho visto aí pastores criticando: cadê esse povo medroso que não está indo à igreja? Olha, me desculpe mas eu não critico. Eu sei, sabe, cada família, né, sabe da sua situação, das pessoas que fazem parte do grupo de risco. Agora, se a pessoa simplesmente não vem à igreja, podendo vir, podendo estar aqui, mas aproveitou a pandemia para, sabe, enfraquecer, se afastar e desanimar, aí é de cada um com Deus. A igreja não deixou de pregar o evangelho em nenhum dia de culto, irmão, nesses 9 meses. E olha que parece muito cômodo, mas dá um pouquinho de trabalho, irmãos. Trabalho, né? A gente ter aquele compromisso no dia de culto, né? E olha, nas orações de quarta-feira de manhã, que as irmãs faziam aqui, né? Normalmente, eu sempre vinha na igreja, atendia um gabinete, às vezes participava aqui da oração, às vezes participava do final, depois ia fazer uma visita. Eu não estava à frente diretamente das orações de quarta-feira de manhã. Quem dirigia era a Nete, junto com a irmã Ana Dantas e com outras irmãs, não é verdade, mas agora, às quarta-feiras, eu prego quarta sim, quarta não de manhã, né, revezando com a Nete. À noite, normalmente eu que tenho pregado nas lives, às vezes revezo com o Pedro, né, pela comodidade. E os domingos de manhã também, e os domingos à noite também. Isso não é porque eu não dou oportunidade, não, né? Eu acho que eu sou um dos pastores que gosta de dar oportunidade, diácono que prega, obreiro prega, sem problema. Só que esse momento foi tão difícil que eu tive que assumir essa responsabilidade, né? E pregar, às vezes, 4 vezes por semana. Fala assim, só misericórdia, fala, irmãos. Mas a igreja não parou. Pagamos os nossos compromissos. Foi uma luta, está sendo luta. Nesse final de ano está sendo muita luta a gente pagar os compromissos da igreja. Mas Deus não deixou faltar e não vai deixar faltar. Amém, irmãos? Então, a igreja do Senhor, ela está sendo edificada pelo Senhor Jesus. Amém? Não é pelo político, não é pelo empresário, é pelo Senhor Jesus. E uma outra missão que Jesus veio implantar e fazer aqui, irmãos, ele veio deixar claro que haveria uma ressurreição. Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Não o primeiro a ressuscitar, porque outros ressuscitaram. Jesus mesmo ressuscitou uma criança, ressuscitou Lázaro, enfim, outras ressurreições. Mas eu digo, o primeiro nessa nova dimensão de ressurreição. Jesus foi a primícia dos que dormem. E assim como ele ressurgiu dos mortos, ele veio para dizer que a morte não é o fim. A morte não é o fim, irmãos. Que ele ressuscitou e um dia também nós ressuscitaremos, os que, né, já tiverem partido, e nos encontraremos com ele. Ele veio para deixar claro que haveria uma ressurreição e que há vida após a morte. Jesus veio também para moldar o nosso caráter. Então, para terminar, eu quero dizer para os irmãos que enganam-se aqueles que pensam no Natal apenas como mais uma festa da nossa cultura, ou como apenas um feriado prolongado. E é legal, né, irmãos? As pessoas esperam às vezes o ano todo para esse feriado prolongado. A gente está com a família, a gente passeia, ou ainda
É um engano pensar que é apenas uma boa oportunidade para comprar roupa nova e fazer uma ceia em família. Coisas que acontecem e que são boas também. Não é verdade? Porque o nascimento de Jesus, irmãos, ele veio mudar a história da humanidade. Você pode dizer amém? Ele já mudou a sua história? Vamos ficar de pé.